favorecer interessados por vários motivos e agora, mais recentemente, com muita força, inventa normas para se proteger. A gente vai ter que romper essa blindagem em algum momento. Valmir Salaro, sua pergunta, por favor. Boa noite, senador. Sou da velha guarda da reportagem policial. Lá no meio dos anos 80, o grande jornalista Milor Fernandes dizia que só no Brasil o sujeito é capaz de roubar o suficiente para provar a própria inocência. Trazendo para a nossa realidade, para mim não mudou absolutamente nada cobrindo essa área durante muito tempo. O senhor acha que o Daniel Vorcaro, que é o ex-dono do Banco Master, e o pessoal, a gente acha que não pode chamar ainda de quadrilha, lavou e roubou tanto dinheiro que vão conseguir provar a inocência deles ainda aqui no Brasil? A nossa luta é para evitar que isso aconteça. Mas a regra do jogo, como está posta, ela caminha nesse sentido, sim. No Brasil, quem tem dinheiro e tem conexões, em regra, sai impune. Infelizmente é assim. E eu acho que a grande coisa para a sociedade brasileira entender é que estamos numa oportunidade, numa janela de oportunidade para uma mudança, para empurrar essa linha civilizatória um pouquinho mais adiante. Não é possível você achar normal servidores públicos, mesmo que em altos cargos, ter um patrimônio, uma vida, um padrão de vida de milionário. Eu faço sempre uma analogia muito simples. Ministro não pode andar de jatinho, porque a viagem de jatinho, uma só, já é o valor do vencimento dele mensal. E nós temos vários ministros que se deslocam dentro do Brasil ou para a Europa, para eventos. O ministro Cássio viajou com o dono de Bet para assistir final de jogo de Champions. Depois foi para um casamento na Grécia, depois passou para a Itália. Qual é o custo disso? É razoável um ministro da Suprema Corte receber um favor, imaginando que seja um favor, dessa natureza? É claro que não é. Então a gente tem que enfrentar isso, mas a regra do jogo hoje ainda é a tolerância e a aceitação desse tipo de conduta. Eu admiro muito o seu trabalho, mas a sensação que eu tenho, conversando com o senhor e acompanhando todo o seu trabalho em Brasília e também nas entrevistas, que o senhor está agindo sozinho. Quem está do lado do senhor? Eu acho que a gente tem uma maioria ainda de pessoas que querem fazer essa mudança, mas nem todos eles têm a aptidão, às vezes, técnica para fazer enfrentamento. Não é só uma questão de coragem, é uma questão de saber o que você está fazendo. Porque quando você vai confrontar, por exemplo, uma decisão de um ministro do quilate de Gilmar Mendes é um professor, doutor, né? Ele podia ter feito aquela decisão em alemão, ela está tão inteligível como está agora, ninguém entende nada. Mas cometeu um crime e vai para a cadeia como todos nós. Deveria ir, mas nunca foi. Então, eu tenho absoluta certeza, a conduta adotada por vários ministros, vou pensar esse exemplo do ministro Gilmar, um juiz de primeira instância que desarquive um processo arquivado há 3 anos, para poder conceder uma decisão que favoreça um colega seu de profissão, ele estaria afastado pelo CNJ instantaneamente. Mas o STF já decidiu que não se submete ao CNJ. O STF não tem corregedoria. O STF não tem nenhum mecanismo de controle e nós, evidentemente, não podemos contar com a autocontenção porque eles não são adeptos. Pelo contrário, eles avançam um sinal. A cada tentativa da sociedade de ter um pouquinho mais de transparência, a reação é brutal. Ela se dá por constrangimento de parlamentares, ela se dá por notícias, avisos de que esse é um caminho perigoso. Mas eu particularmente entendo que é um caminho necessário para o Brasil. A gente tem que romper essas barreiras para chegar algum dia à condição de um país sério.